Olá! Oiê! Estamos de volta com mais um episódio do Pipoca Delas e hoje nós vamos falar de minissérie da dona Netflix. Hoje nós vamos falar de Emergência Radioativa. Mas antes, aquele mantra de todas as quartas-feiras, o nosso querido CCC. Curte, comenta e compartilha esse episódio aqui do podcast e o vídeo do canal. Aproveita e se inscreva aqui no canal. Bom, eu vou falar a sinopse rapidamente aqui dessa minissérie que fez o maior sucesso e ainda está entre as mais assistidas. E depois vocês já sabem, tem spoiler. Emergência Radioativa vai contar sobre o acidente radiológico que aconteceu em Goiânia, em 1887, que é considerado aí o maior fora de uma usina nuclear na história. Tá, e ao longo dos episódios a gente acompanha, né? Médicos, cientistas especializados, buscando uma forma de salvar a vida das pessoas ali de um determinado bairro, né, de Goiânia que tiveram contato com a substância que é o Césio 137. E essa contaminação se deu por conta de um erro, né, que foi o descarte indevido de uma máquina de radioterapia. E aí, Bruno? Emergência Radioativa, vale a pena? Vale, com certeza. Um fato histórico triste que aconteceu no Brasil. Deveria ser muito mais falado, então eu fiquei muito feliz que fizeram a série, porque agora todo mundo tem conhecimento do que aconteceu aqui, né? Então vale muito a pena. Eu acho que vale muito a pena. É uma história, faz parte da nossa história, uma história triste, mas realmente acho que muita gente não conhece, eu mesmo não lembrava, ou não sei se foi dado na escola pra mim, enfim. Tenho minhas dúvidas. Mas enfim, é uma história muito, assim, bem contada pela Netflix, pela produção. Agora a gente vai comentar a minissérie, né? Então, com spoiler. Então, se você ainda não assistiu Emergência Radioativa, beijo, tchau pra você. Esse evento, né, passou em 87, é o maior acidente de radiação que foi fora de uma usina nuclear, né? Porque a gente tem Chernobyl, inclusive tem uma série maravilhosa da HBO, que acho que são 5 episódios de Chernobyl, que é muito interessante. E eu acho que o outro foi Fukushima, no Japão, né? Se eu não me engano. Se eu não tiver errado, acho que Fukushima também teve um acidente, mas era usina nuclear. E, obviamente, assim tal qual Chernobyl, tudo aconteceu por erro humano, o que é muito triste, porque foi um descaso, né? Desativaram a clínica, não sei porque aquela bendita cápsula ficou lá, levaram um monte de coisa, infelizmente deixaram lá a céu aberto, porque qualquer um poderia entrar, tanto que os catadores pegam. Então, assim, acho que serviu de lição para isso nunca mais repetir, porque foi um erro absurdo, mano, né? Que custou muitas vidas, muitas sequelas e muitos traumas, né? É sempre assim, né? Sempre um descaso. Ah, nada vai acontecer, ou realmente nem ligou se aconteceu ou não. Enfim, eu não entendo como é que descartam uma máquina, um núcleo enorme, deixam lá. Acaba uma clínica por problemas de briga ali. Um é dono do prédio, o outro estava alugando, e aí começou uma brigaiada, e aí resolveram deixar o aparelho. Isso até tem, pelo menos é explicado na minha série, até tem assim um controle, tinha um controle, mas mesmo este controle foi falho, porque esse equipamento que foi deixado lá não foi também passado, né, para quem controlava ali os equipamentos quando fecha uma clínica e tal. Não foi passado que esse equipamento com Césio 137 existia naquela clínica. Então, por isso que ninguém nunca ficou sabendo que ele estava ali. Então, erro humano total. Total. Documentado realmente, tipo, a pessoa que recebeu lá tudo que foi retirado, falou, beleza, retirou tudo porque era um documento, né? Porque é uma cadeia de pessoas, né? De eventos para retirar, enfim, normal, né? Só que não constava lá, ou constava, ninguém foi conferir, mas o que eu achei estranho é porque não é que ficou a máquina inteira, ficou um pedaço da máquina.
né? Então, tipo, pensa assim, vai no relatório. Você tem que tirar 3 máquinas. Aí você coloca que você tirou 3 máquinas, mas você não colocou que uma ficou pela metade. Entende? Então, assim, a pessoa que só passou o olho no documento, não, retirou tudo, beleza. E essa coisa, né? O dono do terreno não foi lá ver o que tinha, o dono do prédio, as pessoas envolvidas, ninguém foi lá conferir se foi retirado tudo, né? Já começa por aí, tinha que ser uma coisa, como é máquina que tem césio, é máquina, né, que emite radiação, tinha que ser um controle maior, né? Então foi realmente um erro humano que gerou uma fatalidade que poderia ter sido evitada, né? Isso porque a cápsula era difícil de abrir, né? A pessoa Nossa, insistiu até abrir aquela merda. chumbo. E conseguiu. Meu Deus. E mesmo assim eles Mas assim, conseguiram. porque o catador queria a parte de ferro, não sabia o que tinha dentro, né? Pra eles, o que tinha dentro podia ser nada, podia ser barro, eles queriam o ferro mesmo, né? E o dono do ferro velho insiste tanto, consegue abrir, aí o Césio ele emite aquela luz bonita, né? Aquela luz azulada, tipo aqui assim. E, enfim, mas o que eu achei engraçado na história, engraçado assim, trágico, né? Porque quando uma pessoa ela acha alguma coisa que possa ter algum valor, ela não quer dividir com ninguém. Mas justamente nesse caso, o dono do ferro velho achou tão lindo que ele deu um pouquinho para os vizinhos, um pouquinho para os parentes, e nisso, enfim, aconteceu toda essa desgraceira aí, né? Tipo, nessas horas ele podia ter sido ganancioso e ter guardado só para ele, né? Evitaria bastante mortes, assim, né? Chega a ser até, assim, sim, dizer que ele foi lindo o gesto dele, né? Foi tão bonito, ele teve um gesto tão bonito, mas foi o que acabou tornando a tragédia maior, porque, como você falou, ele foi generoso. A generosidade, porque são pessoas humildes, né? Aconteceu ali num bairro de pessoas humildes. Então, pessoas que não têm conhecimento nenhum, claro, não sabiam de nada. E ele pegou, achou lindo aquele pó azul brilhando e resolveu levar para todo mundo. Aí deu um pouquinho pro irmão, pro outro irmão, né? E aí deu o pai levou para casa, deu para filha, que achou lindo, né? Que é a principal vítima dessa história, porque a menina foi a única que ingeriu. Então, né? Ela não lavou a mãozinha, enfim. E acabou que foi. Pela generosidade aí do Evenildo, né? Que era o dono do ferro velho. Acabou que ele quis dividir com todo mundo a beleza do negócio. E deixava aquela marmita, que eles chamavam de marmita, né? Que era o miolo lá, o negócio, dentro de casa. Ficou em casa 10 dias. 10 dias dentro da casa do Evenildo, né? Até que a mulher dele, que eu achei que foi uma... Se não fosse ela, né? Assim, ela percebeu que era aquilo que estava fazendo todo mundo passar mal e resolveu levar para algum lugar, tirar de casa aquilo. Então ela foi uma heroína mesmo, porque se não fosse ela, né, e teria sido pior ainda, porque ele teria talvez distribuído para mais gente. Então, ele ficou com esse negócio 10 dias em casa porque ele depois conseguiu esse comprador, né? Vai saber para quem ele fosse vender. O que ia acontecer? Exato. Ia ser muito mais gente prejudicada. E você citou a criança, né, que é a Celeste na série, mas na vida real era a Lady. Ela foi fatal porque o dela, além de ser um corpo infantil, né, Claro. mais sensível, ela brincou e acabou ingerindo. De todas as vítimas, ela foi a única que ingeriu. O que foi muito triste, né? Então, aquele organismo mais sensível e tal, foi realmente muito triste. Aí a esposa do dono do ferro velho ter levado para vigilância sanitária, e o descaso da vigilância sanitária tava me irritando. Porque, tá que pariu, né? O mínimo de atenção. E enfim, se não entra os cientistas na história, sabe Deus quanto tempo essas coisas vão ficar expostas ali. Porque ficou ali na cadeira na vigilância sanitária, né? Então ia ser mais um lugar ali. E perto então, da rua, que passa gente todo dia, toda hora. E ficou ali, porque parece que todo mundo já estava meio que exposto, né? Então, chegou perto. Eu lembro de Chernobyl, que quando o principal lá, que eles chegaram mais próximo, ele falou, já era, a gente já está exposto, não tem muito o que fazer, agora a gente tem que
ajudar. Tentar ajudar. É mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, não foi tão assim, porque o Márcio, né, que é o cientista que é interpretado pelo Johnny Massaro, e o Paulo Gorgulho, que é o Dr. Stein aqui, que é o cientista mais velho, né? Eles têm muito cuidado, né, pra chegar perto e tal. Só o Márcio que comete uma bobagem ali, é mordido pelo cachorro, enfim. Porque o cachorro tá contaminado, porque os animais também ficaram contaminados, né? Os animais de rua. Teve que sacrificar. Triste, triste. Mas Chernobyl parece que também teve, né? Acho que tem essa cena, não tem Chernobyl? Eles matam os bichos. Teve que fazer a mesma coisa aqui. Mas enfim, até me perdi o que eu tava falando. Eles tiveram cuidado, né? Quando eles chegaram, que eles entenderam que era assédio. E aí, sabe o que me irrita nessas coisas? São as autoridades. Eu sempre fico irritada com as autoridades, porque é impressionante como eles só pensam neles. Nos votos, na próxima eleição, e blá, 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 blá. Sabe assim, o governador estava me irritando muito bem interpretado aí pelo Tuca Andrada, o governador ali de Goiás, porque ele só pensava nele, na imagem dele, de como que ia ficar. E aí todos eles ali, quando se reuniram, a mesma coisa, uma chatice. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, ninguém pensa no povo, não. Só pensa nele. Fora que queria depositar o lixo em outra cidade. Tipo, era mais tempo o negócio exposto nas estradas e que se lasca. Não faz sentido, né? Porque se todo mundo morrer, você não tem voto, né, meu querido? Já começa por aí. É um pensamento. E ele queria descartar para uma reserva, onde tinha uma reserva indígena. Olha a pessoa. Tipo, a Índia. Na água. Índio não tem problema, pode matar. Olha as ideias. Mas, tipo, jogar onde passa água, que ideia de bosta. Mais fácil contaminar um país inteiro pela água, né? Enfim, assim, é clichê, mas a autoridade é assim. Eles pensam neles, a gente vê essas guerras imbecil que tá tendo até hoje. É por causa de autoridade, não é o povo, né? Enfim, realmente essa parte é revoltante, porque vai contra os cientistas que fazem todo o protocolo. O que, assim, esse acidente gerou, os protocolos do Brasil agora viraram referência, né? Depois desse acidente, assim, porque fizeram tudo bem feito e tal. Mas é assustador você saber que tem uma parte que tem um monte de lixo radioativo isolado em algum lugar. Eu espero que o lugar que esteja seja bem guardado, porque, né, joga lá e foda-se também não, tem que ser bem guardado para ninguém desenterrar sem querer, sabe assim? Eu fico preocupada com essas coisas, né? Porque tá lá, tá num terreno, né? Então também me preocupa isso, do povo ter que estar cuidando disso daí, porque se eu não me engano, demora 30 anos pro Césio diminuir para metade a radiação. 30 anos. E a metade ainda é muito radioativa. Nossa, muito. Já passou, né? Mais de 30 anos. Mas mesmo assim, aquilo ainda tá soltando radiação, gente. Entendeu? Então, assim, também tem que ver isso aí, né? Tem que, de tempos em tempos, está tudo bem lá, porque nunca se sabe. Eu tenho medo. Eu tenho também. Mas eu acredito que seja bem monitorado, né? Ali, bem guardado, segurança máxima, né? Porque, pelo amor de Deus, acho que tá tudo bem organizado agora para nada disso acontecer, né? E também acho que as máquinas hoje em dia, quando são substituídas ou quebram alguma coisa, também deve ter aí uma coisa mais controlada, porque não é possível. Cara, eu sei, assim, é que a gente é muito limitado, assim, né? Porque o mundo é uma coisa muito louca, né? Uma pessoa que falou, vamos usar o Césio em máquinas de radioterapia e... Gente, é muita loucura, né? A gente vai fazer exame e a gente tá do lado de um negócio que, se escapar, a gente derrete. Não é muito assustador? Não é? Porque você pensa assim, mano, Chernobyl, o pessoal derrete em Chernobyl. Ai, gente. Ai, Chernobyl é... Eu não esperava. É maravilhosa. Não esperava o pessoal desintegrando, assim. As pessoas derretem. Aí eu fico pensando, tô lá, sei lá, dentro de uma máquina de radioterapia, de ressonância, sei lá. Tudo ressonância tem acho que não, né? Tem, não. Ótimo, porque eu já tenho tomografia tem, tomografia que tem. Então, aí você pensa, você fala, gente, esse negócio escapar, vou derreter dentro da máquina aqui, entendeu? É complicado. Eu tenho medo, eu tenho pavor. Por isso que fica em chumbo, né? O chumbo não pode abrir.
Mas quando o negócio é chumbado, não abre geralmente, né? Mas mesmo assim, as pessoas, os enfermeiros e médicos que trabalham, eles não podem ficar dentro da sala todas as vezes, porque imagina o tanto de radiação que eles levam, né? Não, tem. Mas é uma radiação que a gente consegue aguentar, porque eu lembro que médico, se a pessoa tá grávida, não pode fazer. Então, pensa, é uma radiação que... Então, mas aí, esse negócio de grávida, gente, eu vou dar spoiler de Chernobyl. Se você não quer ouvir spoiler de Chernobyl, você pula 1 minuto pra frente aí que tá tudo certo. Que em Chernobyl tem uma sobrevivente que ela não teve nenhuma sequela, porque ela tava grávida e a radiação foi toda pro feto. Tipo, ela deu muita sorte, assim, triste, né? Ela perdeu o bebê, obviamente, porque foi todo pro feto, o feto morreu. Mas engraçado, né? Que loucura o organismo, né? Foi todo pro feto e ela ficou ilesa. E quando a esposa do Márcio fala que tá grávida, eu falei, lá, vai embora pra sua cidade, minha filha, vai pro Rio de Janeiro, né? Que eles moravam no Rio de Janeiro. Porque eu falei, pronto, essa menina vai pegar a radiação e vai toda pro feto, não vai pra ela, né? Fiquei pensando, mas graças a Deus deu tudo certo em relação a isso. Queria falar também sobre as pessoas infectadas, né? Porque a forma que eles foram tratados, eu achei muito fria, né? Trata como se fosse um leproso, né? Tipo, jogaram eles lá num campo de futebol, fizeram umas cabanas, deixaram sem roupa decente, sem nada. A gente vê o esforço dos médicos para tratar, é uma coisa nova, eles não sabiam como que ia tratar, e assim, eles se dedicaram, o hospital em greve, aquela loucura e tal. Teve essa parte mais para comover, né, que aí a médica fala, vamos fazer isso por eles, aí acabou a greve, quem fosse ajudar, beleza. Mas a gente vê o esforço bem médico de fora e tal. Mas uma coisa que me incomodou, que eu comentei com a Camila, porque no final eles não falam dos sobreviventes, tipo, é muito pincelado, né? E a gente sabe que o governo não deu a assistência que deveria ter dado para eles, tanto moradia, como tratamento contínuo médico, né? Porque por resto da vida, você ficou radioativo, estragou muita coisa dentro do seu organismo, né? E aí eu vou só falar uns fatos que eu sei, assim, porque eu lembro da aula de história, teve um rodapé, mas teve, né, sobre o Césio, mas depois de alguns anos eu fui atrás de podcast, por isso que o Césio 137, esse acidente estava muito vivo na minha memória, né, que quando eu vi que ia sair a série, eu falei, Camila, vamos fazer a série do Césio 137, eu fiquei alucinada, porque eu acho essa história muito interessante, né, aconteceu aqui, né, poxa, depois que a menininha, ela morre, foi um trauma para a família, né, o pai dela, eu acho que depois de 7 anos, ele morreu de enfisema pulmonar, porque o trauma foi tanto que ele fumava 6 maços de cigarro por dia. 6, gente, é muito cigarro. O tio virou alcoólatra e morreu de cirrose. Então, assim, quem não morreu por causa do Césio arrumou fugas que acabou matando eles, né? Vícios, né? Porque as pessoas ou bebem, ou fumam, ou enfim. Ela procura um refúgio, né? O que é triste. Então, muita gente morreu depois, não por causa do Césio, sim por causa do trauma, né? E é, assim, muito triste porque foi o que a Camila falou, eram pessoas simples, né? Então, e outra, você meio que fica com medo de se infectar porque a pessoa já passou por aquilo. Então, eles eram tratados como os leprosos, né? As pessoas não queriam contato com eles. Então, gente, assim, não teve apoio psicológico, não teve, sabe? Então, essa parte é muito desumana, né? É muito triste esse tipo de situação porque traz o pior de muitas pessoas, muita solidariedade de muitas, mas às vezes a pessoa do seu próprio convívio fala, não quero contato com você porque você tá doente, sabe assim? Então é triste, né? Eu queria que tivesse um pouco desse pós na série pra valorizar tantas vidas perdidas, né? Pois é, eu achei que ia ter uma homenagem aos mortos, às pessoas que morreram, às pessoas infectadas, principalmente a menininha, né, a Celeste na série. Eu fiquei esperando, sempre tem aquela fotinho, né, quem eram as pessoas, ou então até textinho, assim, falando um pouco, mas dessa vez não teve, né, no final ali na Netflix. Eu realmente também fui pro Google para pesquisar, para ver como que estavam essas pessoas, o que aconteceu, porque não mostrou, sabe? E aí, enfim, fiquei com dó, porque poderiam ter feito essa homenagem para as pessoas. Eu não sei se não pode, eu não sei se tem algum problema, assim, sei lá, se tivesse, eles falam aí, eu não sei. Mas eu fiquei esperando. Achei que faltou. Acho que podia ter sido uma homenagem a todo mundo que morreu, que eram pessoas simples e que não sabiam e acabaram sendo prejudicadas aí por conta de um erro gravíssimo, né? E que depois ficou, é culpa dele, culpa dele, culpa dele, culpa dele.
o governo se isentou e aí teve a empresa lá que teve que pagar. Acho que pagou. Só isso que foi falado no final da Netflix, quando acaba. Que a empresa teve que pagar uma quantia lá para as famílias, para as pessoas, mas foi pouco, porque eles perderam as casas, né? Eles perderam tudo. Eles não puderam mais voltar. Perderam tudo, casa, aquela cena da foto que a cientista entrega a foto pra mãe, aquilo é muito triste, porque nem foto eles têm mais. Era uma época que não era digital, então não tinha nada salvo na internet, porque se a gente perde as nossas coisas físicas, a gente tem muito arquivo digital, não tudo, né? Mas a gente tem bastante coisa, então pelo menos dá um acalento no coração, né? Então, muito triste, porque eles perderam literalmente tudo. Perderam. Tudo. Porque a série ela meio que. Ela valoriza todo o trabalho do cientista, dos médicos. Isso realmente é muito bonito, né? Mas eu acho que deveriam ter tido um cuidado maior com os que faleceram, com os sobreviventes. Eu não sei se talvez tenha alguma coisa de contrato que realmente não possa, mas. Né? Aí tudo bem, eu entendo. Mas eu queria mais, assim, né? Mas. Tudo Também. bem, pelo menos registraram em série tudo o que aconteceu. É uma série muito boa, a produção é muito boa. Eu adorei o elenco, assim. E a parte dos infectados, aquele menino tava me irritando um pouco. Aquele menino me irritou demais. Achei que ficou muito, muito caricato aquele menino, que tá sempre com raiva, aquela cena que ele foge, vai pro bar. Achei que não precisava também, não agregou, achei que não agregou. A médica teve que sair pra ir atrás dele, sabe assim, acho que não agregou. Teve umas coisas que eles tentaram deixar um pouquinho mais dramático, acho que não precisava, porque a história por si só já é horrível, então não precisava disso, porque ele já estava me incomodando um pouco. Mas, no todo, a série é maravilhosa. Ele me incomodou muito, porque o Johnny, o Márcio, ele não tinha culpa nenhuma, ele só tava tentando ajudar, e ele bateu nele, ficava culpando ele, a culpa é sua. Como a culpa é do Márcio? Pelo amor de Deus, se não fosse ele que ajudou, sabe? Enfim, esse menino pra mim foi fora da curva, assim, sabe? Então, era um cara que eu não tava nem me importando mais com ele. Você não vai morrer, não? Porque tá chato. Esse é o problema, porque a gente fica com ódio que a pessoa é chata pra caramba. Ela está fora de si, ela não tem por que brigar com a única pessoa que tentou ajudar. É difícil, viu? Ter empatia nessa hora. Você fala, mano, eu tô querendo que esse menino gente, eu não sei se esse personagem é real, tá? Porque eu não sei se ele existe. Esse específico eu não sei. Eu tô brincando, se ele é real, desculpa, perdão. Não é. Mas o personagem é muito chato, tá? O personagem feito aí pra série é muito chatinho. Né? Então, as pessoas estavam. O Márcio estava fazendo o trabalho dele. E não tinha protocolo pra nada disso. Né? Então o Márcio com o doutor lá tentaram fazer, mas o problema é que assim, o culpado era o governador, que não queria nada, não queria isso, não queria aquilo, não vai fazer. Foi um custo para eles conseguirem colocar eles no campo lá. E aí a culpa fica pro pobre do cientista que tá lá na linha de frente, e o governador que fica lá, né? Mas quem não queria era ele. Gente, não briguem com as pessoas que estão tentando ajudar. É o governo, é sempre o governo. É sempre o governo, gente, que não quer. É sempre o governo, é sempre por causa de dinheiro, poder, quem manda mais, foda-se a população. Infelizmente é clichê, mas é real, né? Então é complicado, porque se dependesse do governador, o Sérgio já tinha matado todo mundo lá, porque a demora que foi, se o cientista não correr atrás das coisas, ia estar lá até agora, né? Então é complicado. Mas isso é igual em todos os lugares, né? É complicado. Quase condenou a cidade inteira por causa da demora. Sabe quase aquele filme? Chernobyl, né? Quase virou Chernobyl. Mas sabe aquele filme que voltou até pra Netflix agora? Adoro. Epidemia, lá de 94, 2, é com Dustin Hoffman, René Russo, amo. Voltou pra Netflix, amo esse filme. Do macaquinho, amo esse filme. É a mesma coisa ali. Eles querem esconder a porra do vírus, em vez de eles resolverem o negócio que eles fazem quando o vírus é descoberto lá, num povoado, eles jogam uma bomba. Entendeu? Eles não estão preocupados com as pessoas. Aqui foi uma coisa, só não iam jogar uma bomba em Goiânia, porque não dá, né? Porque senão
Ia ser complicado. Mas esse negócio de... Porque eu assisti com meu marido, né? Aí eu falei, gente, eles ficam tentando esconder, passa a informação correta pras pessoas. Aí o Rogério, mas aí acontece o pânico, aí o povo se mata. Pior que é verdade, né? Porque as pessoas ficam tão desesperadas que faz tudo errado. Então é complicado. Tem que ter um protocolo melhor pra isso, entendeu? Porque as pessoas são também doidas, né? Tem um povo que é meio doido. Sim. E acaba piorando toda a situação. Mas tudo bem. O governador não ajudou em nada. Tá? Nada. Mas viva os cientistas e os médicos que fizeram para salvar todo mundo. Isso. E viva a ciência. Viva a ciência. E a fé, porque é um com o outro, porque tem que ser os dois juntos. Não e a solidariedade, né? Que algumas pessoas só foram bem solidárias, enquanto outras foram bem escrotas. Como, por exemplo, quando a moça foi enterrar a filha e aqueles insuportáveis gritando, mandando tirar o corpo da menina dali, porque não queria a menina. Ai, gente, olha, eu achei essa cena horrorosa. Eu falei, não é possível. As pessoas são muito cruéis. São, as pessoas elas pensam nelas, não adianta. É triste, mas é real. Então essa série realmente tocou num ponto assim muito sensível. Tocou. Aí vamos às notas, então. Bora. Eu gostei muito. A produção ótima, direção ótima. A direção claramente focou mais nos cientistas, obviamente. É mais como se fosse a história mais do Márcio e do Dr. Orstein, né? Mas o foco foi enaltecer mais isso do que qualquer outra coisa. Eu acho que faltou um pouquinho das vítimas, mas o elenco é de peso, um grande elenco, a gente tem vários nomes conhecidos, galera de novela e tal, tá? Muito bom. Eu vou dar 4,5. Eu gostei muito. Eu daria 5, que eu acho muito boa. Mas eu vou dar 4,5 só porque eu acho que poderia ter dado um pouquinho mais de informação das vítimas no final, assim. Acho que ficou ali mais em cima da ciência, né, dos cientistas, tal, dos médicos. Mas eu acho que faltou humanizar um pouquinho, talvez, assim, sei lá, esse final, assim. Eu concordo, também vou dar 4,5, porque pra mim faltou um pouco essa sensibilidade no final de falar das vítimas pós todo esse acidente, né? Eu esqueci só de comentar um negocinho também, que a esposa do Márcio tava me irritando, porque o cara é um cientista que sabia de tudo, e ela, vamos embora pro Rio de Janeiro, a gente é mais importante. Ela foi tipo o governador, ela me irritou um pouco ali, mas aí eu também entendi, porque ela queria que o filho dela tivesse um pai, mas, porra, né, tem hora que a gente é pelo bem maior, às vezes o bem maior importa mais do que a nossa insignificância. Mas tirando este detalhe, que eles quiseram colocar um pouquinho mais de drama, eu entendo o lado dela, mas me irritou, não vou negar. Mas a série é ótima, o casting é maravilhoso, o elenco é muito bom, o jeito que eles abordaram, a produção, eu gostei de tudo. Realmente só 4,5, porque eu tiraria esse personagem do menino que estava me irritando um pouco e focaria um pouco mais do pós também, como que foi a vida das vítimas depois, que a gente sabe que não deram tanto apoio e assistência assim para eles, né? Então eu queria que tivessem colocado um pouquinho só para dar uma cutucada, mas 4,5, a série é muito boa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio, lembrando que todas as quartas tem episódio novo no podcast e vídeo novo no canal. A gente se vê na próxima quarta. Beijo. Beijo, gente, até quarta. Tchau.